você vai ouvir neste podcast. Tem gente na academia hoje que diferencia a mensagem de Jesus e Paulo? Tem. São grupos minoritários, mas aí a argumentação é muito mais sofisticada. Às vezes a gente tem um pouco de preguiça, porque a gente já aprende quando é criança, ou quando se converte, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente tem uma tradição brasileira espírita, com todo respeito ao espiritismo. Paulo é um autor complexo, um pensador sofisticado. Assumir que ele vai escrever monoliticamente no que diz respeito a tema é uma presunção prejudicial. Você parte dessa premissa a priori. Estamos de volta mais uma vez de Novo Again, podcast Glocal no ar aqui, hein? Eu sou o Renato Pérez e hoje mais uma vez a gente vai ter aí um assunto muito legal com um convidado, Vitor Fontana. O Vitor é um biblista, um cara super crânio, e ele e o Marcos hoje vão falar sobre como ler as cartas paulinas, isso mesmo. Como é a melhor forma de ler, quais são as regrinhas que podem ajudar a gente a interpretar melhor essas cartas. Então você não pode perder aí, esse podcast tá muito, muito legal. E um aviso aqui antes do podcast é que se você quer aprender, perder o medo de ler a Bíblia, o Marcos está oferecendo um curso gratuito por um mês. Você vai receber 30 vídeos sobre como ler o Novo Testamento. Então você não tem mais desculpa de ter medo de ler a Bíblia ou de não entender o que você está lendo. Com esse curso você vai aprender a como interpretar de um jeito legal. E não é um curso para quem já entende, é um curso para leigos mesmo, para você aprender a ler a Bíblia da melhor forma possível. O link tá aqui na descrição, é só você clicar lá, preencher seus dados que você vai receber no seu e-mail esses 30 vídeos durante um mês inteirinho. Beleza? Solta a vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Seu Vitor Fontana! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, cara. Tá preparado para cartas paulinas? Nasci preparado. Você adora Paulo, né, velho? Eu não, eu adoro só o nosso Senhor Jesus Cristo. Não terás diante de mim outros deuses. É isso aí, cara, Primeiro tá mandamento. certinho. Deixa eu começar com uma pergunta que não tá aqui, cara. Tá, pode começar com uma pergunta. Você viu que a gente combinou um pouco algumas perguntas, mas não tá aqui a pergunta. Não tem problema, faz outra aí. Quais são as diferenças de Paulo e Jesus? Porque assim... Jesus calma, é Deus, calma, Paulo calma. não. Começa aí, vai, vamos lá. A acusação na academia, não na academia séria, vamos dizer assim, eu não sei, você que vai fazer a avaliação. Não é na academia. Eu sei o que você está falando, não é na academia. Não, mas é na academia, mas não é na academia teológica, que é pior ainda. É na academia, sei lá, de letras, de qualquer coisa aí que decide falar da Bíblia. Mas peraí, vamos lá. Vamos separar uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa. Vamos dizer que você seja doutor em biologia. Sim. Você cursou lá biologia, você fez o seu mestrado em biologia e o seu doutorado em biologia. Qual autoridade você tem para falar de física nuclear? Nenhuma. Mas você é um acadêmico. O mundo dos estudos bíblicos, ele funciona de uma maneira similar a isso que eu acabei de descrever. Então, o que acontece? Mesmo que você seja doutor em teologia, não necessariamente você fala de diferença entre Jesus e Paulo como um acadêmico. O teu objeto de estudo, de pesquisa, se você está falando que uma crítica surge dentro da academia, implicitamente o que a gente está querendo dizer quando a gente diz isso é que alguém que tem como objeto de estudo Jesus e Paulo está encontrando discrepâncias entre as duas mensagens, né? Quando você pega um cara que é professor de história
mas objeto de estudo do cara é Revolução Francesa, e aí ele chega e fala, não, mas Jesus e Paulo... Tá, ele é professor de história, tal, ele é doutor em história, a pesquisa dele é na área de história. Ele poderia estar trabalhando em historiografia do primeiro século e origens do cristianismo e falar de algo do gênero. Mas se esse não é o objeto de pesquisa dele, ele tá dando um pitaco, talvez um pouquinho mais qualificado do que uma pessoa comum no meio da rua, mas você não pode dizer que essa crítica tá surgindo de dentro da academia, porque não é de um objeto de pesquisa. Mesmo ele sendo um acadêmico, mas ele é de outra área ou da mesma área, mas de outro foco, outro lugar, né? Exatamente. Um teólogo sistemático que fizesse essa observação, eu diria, mesmo o cara sendo teólogo, mesmo sendo doutor em teologia, mas um teólogo sistemático que fizesse essa observação, ainda assim eu teria reservas. Assim, beleza, essa crítica desse teólogo sistemático, ela se deu de que forma? Foi publicado num paper, assim, isso é um paper publicado numa revista acadêmica séria? Ou o cara simplesmente soltou isso e falou em algum lugar, entendeu? Então tem diferenças. E aí, assim, existe dentro da academia hoje gente que encontra, sim, discrepâncias entre a mensagem de Jesus e Paulo, mas isso é minoritário. Isso é gente nadando contra a corrente, se você quiser. É uma visão mais heterodoxa e tal, entendeu? Mas então, assim, quando é que essa visão foi mais forte? Me dá a impressão que algumas visões, quando você tira como essa, ela ganhou uma força assim, no começo do século passado. E aí as pessoas elas vão e leem agora. Eu brinco que são professores que dão palpite de super interessante, né? Super interessante que adora pegar coisa de um século atrás. Discovery Channel. Discovery Channel. E aí pega de um século atrás coisa que já caiu, já levantou coisa até pior. Você quer agredir a teologia, não pior no sentido, você entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Coisas muito mais embasadas, e o cara tá discutindo a primeira origem do Jesus histórico. Então o cara tá assim, e achando que tá abafando. Eu tô só falando isso, Fontana, nesse começo, porque tem muita gente que chega pra mim e fala que quando chegou na universidade, o professor vai falando que o cristianismo que a gente tem hoje não tem nada a ver com Jesus, só tem a ver com Paulo. Então, e aí a gente começa... E assim, eu vi você fazendo um vídeo um pouco do N.T. Wright, dizendo sobre um pouco sobre o cristianismo da visão paulina, que ficou, mas isso não é antagônico com Jesus, nunca foi. Então, eu acho assim, vamos lá. Quem popularizou isso daí, porque uma diferença tá em quando surge, outra diferença tá em quem popularizou. Né? Então são duas coisas diferentes. E aí é o seguinte, no século XIX, essas divisões de objetos de pesquisa dentro das humanidades, elas eram menos bem delimitadas. Então você tinha pessoas que apitavam em vários campos. O que acontece é que ao longo do século XX, cada um desses campos das ciências humanas foi ficando de tal maneira complexo que você vai tendo pessoas que são cada vez mais especialistas. De forma que hoje você, para trabalhar com Jesus histórico, você precisa de um conjunto de ferramentas que, se você fizer uma faculdade de teologia, você não tem. Se você fizer um mestrado em teologia, talvez você tenha, mas provavelmente ainda não. Se você for fazer o seu doutorado e a sua área de pesquisa for Jesus histórico, provavelmente você vai ter corrido atrás do ferramental para começar a brincadeira. Lá no século XIX, o que acontece? Tá todo mundo brincando. E aí tem essas coisas que um acadêmico de história, que o objeto de pesquisa dele não é Jesus histórico, vai lá apitar na brincadeira do Jesus histórico também. Você quer um bom exemplo disso, pra gente brincar de gente famosa? Eu tenho alguém que eu ouvi esses dias. Eu vou falar de um outro. Quem? Quem leu o Capital sabe que o Capital foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. O Engels é um cara que escreve muito sobre Bíblia. E ele se arrisca nessas áreas aí. Só que com um ferramental lá do século XIX.
E aí ele cita muito um outro cara que ele estudou junto, que era da área da pesquisa do Jesus histórico, que se chama Ernest Renan, que também é lá do século XIX. Então eles dialogam muito entre si, o Engels e o Renan. Qual que Eu vi esses dias com muito menos propriedade o Karnal falar isso. E aí eu fiquei pensando, mano, você não é da tua área, por que você tá fazendo isso, mano? Não se queima. Um dos problemas dessa turma de ciências humanas de universidade brasileira é que eles muitas vezes vão falar desses assuntos recorrendo a esses referenciais que eles estudaram, mas que quando você fala do que está sendo pesquisado na academia hoje, isso é extremamente datado e tal. Quem popularizou essa dissidência entre Jesus e Paulo não foi ele que inventou, mas quem popularizou foi o Nietzsche. Só que o Nietzsche, assim, ó, vou dar um exemplo para ficar claro aqui o que eu tô querendo dizer. Vamos supor que você vai estudar Jesus histórico. A primeira coisa que você tem que definir é quais são as fontes que você vai utilizar, né? Ou, se não a primeira, uma das primeiras. Você vai falar de metodologia. Dentro da conversa de metodologia, assim, o que é uma fonte confiável? Os evangelhos são fontes confiáveis? Se não são, em que medida que eles não são? O que estaria certo, o que estaria errado? E os outros evangelhos e tal? Vou trabalhar só com fontes do primeiro século ou vou trabalhar também com fontes do segundo século? Aí quando você chega nessa discussão, não, vou trabalhar só com fontes do primeiro século. Aí você tem os evangelhos, você tem as cartas de Paulo, você tem um ou outro documento ali que te ajuda a entender quem é Jesus e tal. E você tem um evangelho apócrifo que provavelmente é do primeiro século, que é o evangelho de Tomé. Beleza, você tem o evangelho de Tomé. O evangelho de Tomé não está escrito em grego, nem em latim. O Evangelho de Tomé está escrito em copta, que é uma língua egípcia morta, né, do período ali, do primeiro, segundo, terceiro século. O Evangelho de Tomé está escrito em copta. Então, para começar a brincadeira, para você querer falar disso com propriedade, no mínimo você tem que ler copta. Então, o cara que... Assim, pro cara ler copta, a galera vai pro seminário e não consegue aprender o grego e o hebraico. Aí você ouve o camarada falando inglês, que é uma língua estranha. Você ia falar que o Nietzsche não tinha essas ferramentas nenhuma dessas. Nietzsche não. E aí é um ponto. Nietzsche não tinha nem acesso a essas ferramentas, né? Nem mesmo que ele quisesse, na mesmo época. Sendo um cara brilhante no que escrevia, não tinha nem acesso. Não dá nem pra acusá-los, né? Ah, você tá dando pitaco. Diferente de um cara de hoje. Isso. O que você pode acusar é um intelectual atual querer arbitrar sobre esse tipo de assunto baseado em Nietzsche. Aí você tem um problema. Tem gente na academia hoje que diferencia a mensagem de Jesus e Paulo? Tem. São grupos minoritários, mas aí a argumentação é muito mais sofisticada. Você pega o James Tabor, por exemplo, é um cara desses. E aí, só que assim, a crítica... E esse é outro ponto, porque assim, popularmente, quando você fala assim, Paulo é diferente de Jesus, geralmente o que você escuta? Não, porque Jesus é muito mais amoroso, enquanto Paulo é um legalista. Geralmente você ouve isso. Essa não é uma crítica acadêmica, é uma crítica que você ouve por aí. Jesus era amor, Paulo é um moralista. Só que assim, Jesus é o cara que fala que quem o ama é quem obedece mandamento. Não é Paulo que fala isso. Quem fala que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. É Jesus que tá falando isso, não é Paulo. Entendeu? Então, quem que é o moralista aí? Quem que tá falando em mandamento? Paulo não fala em mandamento. Paulo não usa essa palavra. Às vezes eu acho que é falta de leitura bíblica mesmo, no âmbito mais popular. No âmbito acadêmico, essas discrepâncias, elas são em nuances e muito mais sofisticadas. É um assunto, assim, num nível de sofisticação muito maior, né? E de outros debates teológicos muito mais profundos. Alguém vai argumentar, por exemplo, que a linguagem de reino de Deus, que é tão presente nos sinóticos, parece ausente em Paulo. Isso é algo a ser investigado com maior cuidado. Eu só queria colocar essa introdução para ajudar a gente numa grande dúvida, até num jeito que a gente às vezes chega nas cartas paulinas, porque às vezes a gente já chega com esse pensamento
de que Paulo ele é diferente de Jesus. Ele é apenas uma continuação, pelo menos é o que a gente pode dizer. Mas aí cai uma pergunta que eu acho que é muito interessante a gente saber. Erros de encarar uma carta na Bíblia. Quais são os erros? Talvez você falar um ou dois e eu também falar um ou dois. Tá, eu acho que assim, o primeiro erro mais comum e talvez o que seja mais difícil de corrigir, leva uma vida para corrigir. Eu acho que quem tá na academia não consegue corrigir isso completamente, é entender que carta não é mandamento. Você pegou o meu, Eu peguei, tá bom, vai lá, manda aí que esse é muito bom. Que na verdade esse é o principal. Mas vai lá, discorre, que eu quero ouvir. Então assim, toda carta ela é situacional, é o que a gente chama na academia de ad hoc. Qual é a ocasião? Então primeiro a gente tem que olhar para a ocasião da carta, entender por que Paulo está orientando aquelas pessoas naquela situação a fazer aquilo daquele jeito. E então a gente tem que olhar para a nossa situação e analisar qual é o grau de similaridade entre elas para saber se aquilo que Paulo está orientando aquela igreja se aplica no meu contexto. Isso é super difícil, isso não é uma coisa fácil. Para algumas coisas, isso é bem claro. Para algumas coisas, isso é bem claro. Para algumas coisas você consegue perceber de maneira razoavelmente simples qual que é o princípio universal que está por trás daquela orientação de Paulo. E se é um princípio universal, serve em qualquer situação. Mas para uma grande parte das coisas, você precisa fazer uma viagem no tempo para entender qual era a realidade daquela comunidade com a qual Paulo estava lidando e perceber, sacar por que Paulo está dando aquela orientação específica para aquela comunidade. E esse é um exercício complicado. Outra coisa, que eu não sei se eu vou roubar você também, peraí, você falou calma. Dá um exemplo, assim, isso daí é muito, eu acho, o Fontana, vamos ficar um pouco nisso aqui, que é muito importante, se a turma só entender isso, já valeu a pena essa live. Às vezes a gente tem um pouco de preguiça, porque a gente já aprende quando é criança, ou quando se converte, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente tem uma tradição brasileira espírita, com todo respeito ao espiritismo, mas a gente está acostumado a pessoas fazerem, como que é o nome? Psicografia. Isso, psicografia e tudo mais. Então, na cabeça de algumas pessoas no mundo popular, já começa errado como Deus inspirou os autores bíblicos. Então eles acham que que Deus falava e eles só ia ser uma coisa ditada, né? E uma segunda coisa, eles querem uma coisa mais mastigadinha. Eles não vão e percebem que não é um mandamento claro. E eu queria que você desse um exemplo, por exemplo, de algo que não é um mandamento, calma, apesar que é um mandamento, mas para aquela comunidade, naquela época, né? Talvez é uma ordem ali naquela época e você tem que puxar algum texto assim para você ter uma forma meio clara, um que é meio claro, que a gente às vezes fica meio confuso. Não, vamos lá. Primeiro eu vou dar o exemplo universal, que serve para qualquer circunstância e situação. Fácil de entender. Que você bate o olho, você sabe que aquilo não é uma orientação específica. Você bate o olho e você fala, não, isso aqui serve em qualquer situação, é um princípio universal. 1 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, que foi discípulo dele, e orientando Timóteo como que ele deveria proceder em relação à escritura, ao ensino. E aí ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e a repreensão. Isso é um princípio universal, não varia, não é porque mudou. Ele está falando, toda a escritura é inspirada por Deus. Mudou o público, mudou a situação? Não, isso é claramente universal. Agora, mesmo que ele esteja falando sobre o Antigo Testamento. Não, ele está falando sobre o Antigo Testamento. Não, eu sei, isso que eu estou querendo dizer. Ele está falando do Antigo Testamento e as pessoas já fazem a ponte para o Novo, mas é uma ponte. Ainda é uma ponte, mesmo que seja unânime, da gente achar do Novo Testamento. Sim. Mas ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando ali do Antigo Testamento, mas é uma regra geral. Tipo, ele escreveu isso para Timóteo. O exercício que você tem que fazer é o seguinte:
Se não fosse para Timóteo, se ele estivesse escrevendo isso para os romanos, para os irmãos em Roma, ele escreveria essa mesma coisa? Esse é o exercício. Vale para quem está em Roma? Vale para quem está na Galácia? Vale igual? Ele faria esse mesmo exercício? Estaria escrevendo a mesma coisa? E evidentemente vale. Ora, se a palavra de Deus é útil para o ensino e repreensão para Timóteo, é útil em qualquer circunstância. Aí você pega esse mesmo Timóteo, Paulo vai dizer assim, para ele tratar, e aqui eu vou pegar um pedaço que é um pouco mais cinzento, não é só circunstancial, mas já tem um pouquinho mais de contexto. Vai dizer para ele tratar as mulheres mais novas como irmãs, as mais velhas como mães. Essa orientação, ela também tem um princípio universal por trás. Também é interessante que nós tenhamos esse tipo de tratamento fraternal entre a gente. Você até pode tomar isso para si. Mas, dentro do contexto, o que Paulo está fazendo ali é orientando como um jovem pastor deve proceder. Então, é situacional. A situação ali... Pode fazer o parênteses. Não, o que você está colocando são 2 níveis de aplicação. O primeiro, o sentido do texto é para um jovem pastor. Ponto. E aí você tem mais o princípio, como quase toda orientação para um pastor, é para todo mundo. Então... Você abre o princípio. A gente pode até ser um pouquinho mais polêmico. Eu vou chegar num pedaço que é tipo 100% contextual, tá? Eu vou chegar num pedaço que é 100% contextual. Eu vou dar 4 exemplos, já dei 2. Então, esse até serve para todo mundo, mas a gente tem que saber que o contexto original é para um jovem pastor. Por extensão, você pode imaginar, não, serve para os outros? Serve. Mas aquilo é fundamentalmente escrito para um jovem pastor. Meu terceiro exemplo é o seguinte: a orientação de Paulo, por exemplo, quanto ao uso de véu na igreja. Esse daí claramente é contextual, porque o véu tem uma significância naquele contexto que hoje já não tem. Então, não é porque está escrito lá que a gente vai pegar e vai exigir que mulheres usem véu na igreja hoje, até porque essa é uma orientação específica de Paulo, mesmo dentro do corpus paulino. Por que ele faz isso em uma carta e não faz nas outras? Então, essa já é bem contextual, bem ad hoc, bem situacional. Você acabou de jogar mais, assim, eu vou igual Apocalipse, toda vez que tem uma coisa que está se repetindo, eu aperto um sino aqui para fazer a hermenêutica. Vocês em casa, vocês têm que reparar, porque a cabeça do Fontana, ou a minha, ou de quem já estudou hermenêutica por muito tempo, a gente usa os princípios da hermenêutica o tempo todo. Ele acabou de usar um princípio que a gente não citou aqui, mas é o seguinte, ele acabou de comparar Paulo com Paulo. Então, um dos princípios para você saber se você, entre aspas, descarta a aplicação como cultural, porque isso pode dar um problema lá na frente. Se você quer também achar que todo pecado era só cultural do primeiro século, você não pode fazer isso, mas tem gente que quer fazer isso, porque tem pautas pressionando o direito. Facilita a vida fazer isso. Facilita a vida. Não, isso é só de pau. Então, uma das coisas que você faz é comparar Paulo com Paulo e Paulo com a Bíblia. Isso. Paulo com Paulo chama teologia bíblica e Paulo com a Bíblia, teologia sistemática. Então você está trazendo para ver, cara, vamos comparar um pouco esse ensinamento, se é certo usar véu? Então, assim, que no mesmo contexto, Paulo vai falar para a mulher não falar no culto. Que aí você já vai encontrar outras coisas em outros, e é uma briga muito boa se é só cultural ou se é um princípio já de primeira universal. Então, assim, a gente não vai nem entrar aqui, a gente tem as nossas opiniões, eu sei a do Fontana, o Fontana sabe a minha, mas é só para você entender um pouco que ele acabou de usar e ele falou, não tem. Fala a quarta. Então, a primeira eu dei uma que é universal, a segunda eu dei uma que é situacional, mas é facilmente aplicável universalmente. A terceira eu dei uma que é super situacional
E não é interessante que a gente saia por aí fazendo com que todas as mulheres na igreja hoje em dia usem véu. Ah, vamos botar a mulherada de burca em toda igreja evangélica, já pensou? E a quarta que eu vou dar, que acontece também, é você chegar numa passagem que existe discussão se é situacional ou universal, que a gente tem dificuldade em saber se é um ou se é outro. Um exemplo clássico disso daí é a passagem também em Timóteo, que Paulo diz que ele proíbe as mulheres de ensinar. Essa proibição de Paulo das mulheres ensinarem na igreja, que ele fala ali na carta de Timóteo, essa proibição é situacional para a questão que Timóteo está vivendo, ou é uma questão universal e que está acontecendo ali na carta que Paulo está orientando a Timóteo. Essa é uma que você vai ter na própria academia, gente de peso, dizendo é totalmente situacional, só vale ali no contexto de Timóteo, e vai apresentar argumentos para isso. Vai dizer, olha, a situação de Éfeso era assim, assim, assada, Timóteo está atravessando essa crise, e em outras circunstâncias Paulo não faz esse tipo de proibição, então é situacional, é só ali em Timóteo mesmo. E outros caras, peso pesado, acadêmicos, estavam dizendo, não, isso é uma lei universal para Paulo. Paulo está usando um princípio que é universal para ele, que é a relação entre Adão e Eva. E isso é um princípio teológico que está ali por trás. E a gramática, o tipo de imperativo que Paulo está usando ali para Timóteo não parece ser algo que vale só para aquela circunstância e só para aquele contexto. Então, quando você vai para as cartas, male, você consegue dividir aí em 4 situações que você acaba caindo. Textos que são claramente leis universais para Paulo, textos que são situacionais, mas que facilmente você consegue tirar qual que é a lição para qualquer cristão, textos que são situacionais e que você percebe, não, isso daqui é realmente só para aquela comunidade, e textos que você fica na dúvida, e que você fala assim, olha, existem bons argumentos para dizer que isso é situacional, existem bons argumentos para você dizer que isso é universal. E aí, como é que a gente faz? Aí tem que ler os exegetas, você mesmo fazer a exegese e você chegar à sua própria conclusão. O que às vezes não acontece. Isso também é uma coisa interessante, Botelho, um princípio hermenêutico, daquelas regras número 0 que eu coloco antes de começar na hermenêutica de verdade. Você ter assuntos sobre os quais você chega à conclusão de que não é possível, com as informações que a gente tem hoje, chegar a uma conclusão definitiva, você bater nesse ponto, você chegar a falar, cara, com as informações que a gente tem, não dá para fechar a questão, isso não é pecado, isso não é um problema, e isso é até saudável, é um reconhecimento das nossas limitações. É interessante, é bom, e faz com que a gente desenvolva a tolerância a pontos de vista diferentes dos nossos. Aliás, Fontana, eu vou mais longe. Eu acho que tá faltando um pouco mais de eu não sei na fé cristã brasileira. Tô dizendo aqui, né? Não sei dos outros países, mas... Porque assim, cara, a minha experiência como pastor e como alguém que testemunha o evangelho para amigos, toda vez que eu falo eu não sei, eu ganho mais autoridade do que eu perco. Então, às vezes, tô lembrando aqui de um papo que eu tava com um amigo, que não é crente, mas estava interessado, e ele começou a fazer algumas perguntas sobre se a gente vai reconhecer alguém no céu. Essas perguntas que todo mundo faz, é que a Bíblia não quis nunca escrever sobre isso e tudo mais, assim, você pode ter uma linha de pensamento ou outra, e eu falei, olha, cara, como a nossa revelação é bíblica, a Bíblia, eu pelo menos não vejo tão claro a Bíblia falar disso. Aí ele deu um passo para trás e falou, caramba, você pastor falando isso, eu já vi outros caras discutir com tanta certeza. Aí eu falava, não, cara, eu não sei, os outros que têm certeza, não sei qual que são a fonte deles. Então, às vezes, a gente tem umas certezas, assim, que era melhor falar. Toda vez que eu falei eu não sei, até em púlpito, às vezes eu tô expondo algumas coisas no púlpito mesmo da igreja, eu falo, isso aqui tem esse problema aqui e eu não sei resolver, gente. Então,
Às vezes eu até brinco assim, esse aqui, o meu auxiliar, que é o Paulo Nazaré, vai responder semana que vem na pregação dele. E aí o pessoal dá uma risada e fica assim. Mas assim, a gente não... é muito importante a gente começar, você que está aí testemunhando de Jesus, quer ler a carta paulina em pequenos grupos, para falar de Jesus com os amigos, para fazer pequeno grupo na escola, na faculdade, não tenha medo de às vezes ler uma parte e falar, gente, eu não sei. Deixa eu falar mais um erro que tem tudo a ver, assim, praticamente esse que você falou, ele é a mãe de todos os erros, porque ele está falando do estilo de linguagem. Quando você não entende o estilo de linguagem de uma carta, você quer ler uma carta como se fosse um tratado, você tem muitos problemas. Qualquer coisa que você for ler sem ser nas regras do estilo de linguagem que foi escrito, você tem problema. Mas uma outra é você ler uma carta como se fosse para você, sem passar pelo primeiro público. Então esse é um erro muito comum, porque às vezes Paulo está escrevendo, ou João também está escrevendo de uma forma tão amorosa, ou instruindo, vocês devem ser... ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é lógico, assim, mas se você não passa pelo... Sempre se pergunta o que isso quer dizer lá, você corre grandes riscos. Eu sei que é muito mais íntimo quando você lê uma carta como se fosse para você. Tem gente que até imagina que Paulo escreveu em português e ali, para a igreja em São Paulo, para a igreja no Nordeste, para a igreja no Sudeste. Então, assim, a pessoa está pensando isso, mas na verdade é um grande erro, porque você vai fazer aplicações totalmente erradas, e a mãe da heresia é a aplicação errada das Sagradas Escrituras. Então, fica aí também um erro comum que as pessoas fazem ao ler as cartas. Esse erro que você está mencionando, ele se estende a toda a Bíblia, né? A gente se apropria do texto como se ele tivesse sido primariamente escrito para nós. E aí, a primeira regra para interpretar a Bíblia nesse sentido eu tenho que me transportar para o mundo do primeiro ouvinte, né? Do autor e do primeiro ouvinte. E aí tem uma regrinha hermenêutica que já começa a entrar na prática da exegese, mas que eu acho que vale a pena tocar porque você mencionou isso. É o seguinte: quando eu vou ler Bíblia, e isso é uma coisa minha, você não precisa fazer igual, mas capta a essência do exercício e adapta ao teu estilo de leitura. Eu não rabisco Bíblia. As minhas Bíblias, elas são intactas. Não tem grifo, não tem anotação, não tem nada. O que eu tenho? Eu tenho um caderno, na verdade eu tenho vários, né? Mas eu sempre vou lá ler a Bíblia com um caderno, um lápis na mão ou uma caneta. E a primeira coisa que eu vou perguntar, e eu vou tentar escrever uma frase, daquele trecho que eu li, qual é o grande assunto? Qual é o assunto que está sendo tratado? Esse exercício de perguntar qual que é o assunto que está sendo tratado é o exercício de se transportar lá para a realidade do primeiro ouvinte, lá para a realidade do autor. Porque, no fundo, você está perguntando assim, que raio de problema que o autor está querendo resolver? No caso das epístolas, no caso das cartas, isso é mais evidente do que em outros trechos. Um salmo, o salmista está querendo resolver um problema, essa estrutura para um salmo talvez não funcione tão bem, embora funcione. Mas para uma epístola, é sempre só mudar um pouco, né? Talvez para o salmo qual é a dor que ele está... Ou aquela alegria que ele quer expressar, né? Mas o que está acontecendo com esse autor que ele está querendo escrever essas coisas, né? Mas no caso da epístola, é sempre querer resolver uma bucha. Então o exercício exegético é assim, cara... Qual é a bucha que Paulo está tentando resolver aqui? Até porque escrever uma carta no primeiro século não é igual escrever um e-mail hoje. Tem um custo ferrado. Deixa eu falar disso, Botelho. Vamos lá. Quanto que você acha que custa escrever uma carta no primeiro século? Essa é uma coisa importante, porque você
quando escreve uma carta no primeiro século, além de você ter o custo material de tinta, da pele de um animal que você vai usar para escrever muito provavelmente, ou talvez um papiro, além desses custos materiais, você tem o custo de um assistente, que geralmente é o cara para quem você dita a carta e ele redige, para que aquilo seja legível para qualquer pessoa e tal. Mas geralmente você tem um amanuense, que é esse cara que você é um assistente que você vai ditar e ele vai escrever para que aquilo fique numa letra bonita, legível e tal. Então você tem esse custo, você não está escrevendo sozinho, você tem o custo dos materiais, que não é barato. Se for pele de animal, tem um animal ali envolvido e o animal também não é barato. Além disso, você tem o transporte daquela carta. Você não tinha o maravilhoso sistema de correios e telégrafos que você tem no Brasil, que toda vez que você usa, sempre é entregue certinho na data que você quis para o endereço que você tá. Não é tão maravilhoso? Mas nos Estados Unidos também não é, né? Não, nos Estados Unidos pelo menos você tem a opção de usar o sistema privado. Você vai usar DHL, você vai usar FedEx. Se o correio não estiver funcionando bem, você tem alternativas privadas para fazer. No primeiro século, significa que alguém que você vai enviar vai pegar essa carta, vai encarar uma estrada, uma viagem. Geralmente essas viagens, se você pegar as distâncias onde Paulo está escrevendo a carta e onde a comunidade recebeu, são viagens de mais ou menos 40 dias, 50 Vai pegar dias. uma doença. Ele pode pegar uma doença, mas digamos que tudo aconteça bonitinho, que não tem assalto na estrada, o que é comum, né? Então, se tem assalto na estrada, você precisa levar um guarda junto, então você tem que pagar as diárias do guarda. Bom, moral da história. Quanto Alguém já fez essa conta? Só o detalhe. E você tem 40 a 60 diárias de alimentação e de estadia para pagar do cara que está transportando essa carta. Em outras palavras, a empreitada de escrever uma carta, se você quisesse fazer a comparação com os dias de hoje, o quanto custa, é o custo de um carro 0 quilômetro. Bom. Custariam 60 mil reais para mandar uma carta? Mais ou menos isso. Talvez mais, talvez menos, depende para onde você está enviando, assim, um negócio assim. Mais uma pergunta que surgiu aqui. Existe alguma peculiaridade para se fazer um grupo? Vamos falar sobre cartas da prisão. E assim, a gente geralmente ouve falar nisso, né? Tem razão para se fazer um grupo de cartas assim? Ou é mais assim, não, legal, é um contexto, só isso? Tá, legal. Isso é uma pergunta interessante. Porque, na verdade, assim, tem muita coisa em cima disso. Do ponto de vista de regra hermenêutica, eu acredito que tem pouca coisa que a gente aproveite no sentido assim, eu tenho uma regra de interpretação diferente pro que são cartas da prisão e pro que são as cartas do início do ministério de Paulo. Acho que não. Mas, do ponto de vista do quanto essas realidades nos informam para fazer exegese de determinadas passagens, aí essas informações são relevantes para a gente entender contexto. Então, o que acontece? Existem alguns teóricos que falam a respeito do desenvolvimento da teologia paulina ao longo dos anos. O tanto que isso é preciso ou não é digno de debate. Agora, algumas coisas a gente sabe que é muito característica de Paulo, o começo de ministério, que não estão presentes no final. Quando a gente vai estudar, por exemplo, outros pensadores, vamos lá, me veio à cabeça aqui as 3 fases de Karl Barth. Aí você vai lá, Karl Barth, ele evoluiu no pensamento e você vai... Claramente são classificados por etapas de produção. Mas você pode, por exemplo, ir para os pais gregos lá. Você tá lá... Ou algum pai latino. Machado de Assis. Você tem 4 romances que são a fase romântica dele e 4 romances da fase realista. São 8 grandes obras. E às vezes as fases são quase antagônicas. O cara enche o saco de uma e puxa para outra. No caso de Machado é exatamente isso. Porque você falou, eu lembrei disso. E aí a pergunta é... Paulo tem isso? Tem. E como achar isso se o que chega para nós não necessariamente é na forma cronológica? Isso é uma coisa bastante interessante que você está perguntando. Porque o que acontece? Se for na sua Bíblia, as cartas elas estão ordenadas por ordem de tamanho. Eu não sei o quão inteligente isso é, mas assim...
Primeiro é Romanos, Eu sei, que é a maior. porque quando você empilhava, você... Não sei a pirâmide... para nós hoje. A pirâmide é a forma mais inteligente a não se cair a pilha. Então você vai, bota a primeira. Você tá chutando isso? Ah, não. Não, Cara, é porque eu nunca vi isso. Será que isso faz sentido? Não, é porque eu tava ouvindo no Nerdcast há muito tempo atrás como era inteligente as pirâmides do Egito, se era forma alienígena ou não. Aí alguém chegou, estragou tudo, falou, não, é porque a única forma mais simples de construir uma coisa em cima da outra é forma de pirâmide. Aí acabou o programa. Depois desse Inception de Nerdcast, decepcionando o Azaghal, fato é que, quando você olha ali para o Novo Testamento, vamos olhar para as cartas de Paulo, Romanos é a maior, por isso ela é a primeira. Aí você tem 1ª e 2ª Coríntios, 1 Coríntios é um pouquinho menor do que Romanos, vem depois e tal. Então a ordem é essa na Bíblia, mas isso não foi a ordem que elas foram escritas. Você vê como são as coisas. Eu tenho dificuldade com Bíblia impressa, Botelho, porque a minha cabeça já funciona tanto com a ordem cronológica das cartas, que eu fico procurando Gálatas no começo, sabe? Então, Gálatas e 1 Tessalonicenses são as primeiras cartas. Tem gente que diz que é Gálatas, tem gente que diz que é 1 Tess. Tem debate, mas seguramente essas duas são as duas primeiras, tá? Gálatas e 1 Tessalonicenses seguramente são as duas primeiras. E aí, o que acontece? Você vai tendo, nessas primeiras cartas, você fala assim, mudança de estilo e tal. Sim, a mudança de estilo, ela é de tal maneira perceptível que as últimas cartas, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são as cartas que estão lá no final da cronologia paulina, elas variam de tema em relação a essas primeiras de uma maneira que fez com que aquela turma lá do século XIX que a gente estava conversando no começo da live começasse a acreditar que nem mesmo de Paulo essas cartas eram. Hoje, existe muito questionamento ainda sobre 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Esses questionamentos são questionamentos que eu não levo em consideração, por quê? Porque eu aceito por fé que 1ª e 2ª Timóteo e Tito são cartas que Paulo escreveu. E existe chance dele ter escrito, então eu não tenho por que duvidar disso, é a minha fé. Agora, como exercício de historiografia, a gente vai analisar argumentos de um lado, argumentos de outro, né? Como exercício do historiador, vai analisar e vai chegar a probabilidades. É mais provável que Paulo tenha escrito do que Paulo não tenha escrito. E aí, um excelente argumento para se dizer que Paulo, sim, escreveu essas cartas da fase tardia, que incluem as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, um excelente argumento é justamente esse. Não, escritores mudam de agenda, mudam de estilo ao longo das suas vidas. Machado de Assis é um belíssimo exemplo. Você tem lá... E a diferença não é só temática em Machado, é linguística, inclusive, né? Então você pega a fase romântica de Machado, se pegar os nomes dos livros, você já percebe uma diferença enorme. São nomes de mulheres. Então os 4 primeiros livros de Machado, você tem a Helena, né? A fase romântica e tal. Na fase realista, os nomes já indicam um tipo de tensão que no romantismo não existia. Fase realista você vai ter lá Esaú e Jacó. Você vai ter lá Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ué, como é que o cara, depois que morreu, escreve uma memória? Então, a tensão, ela tá presente já no título do livro, que é algo que na fase romântica seria impensável. E no caso de Paulo, quando você transporta isso para a realidade paulina, Paulo é um autor complexo, um pensador sofisticado. Assumir que ele vai escrever monoliticamente no que diz respeito a tema é uma presunção que eu acho é uma presunção que eu acho prejudicial se você toma se você parte dessa premissa a priori. Mas eu acho, de novo, isso aí tem cheiro de fundamentalismo e que não entendeu direito a inspiração. Ou que é muito... não, peraí. Esses caras, isso é uma coisa importante que você está colocando. Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa importante também que você está colocando. Eu faço por querer, só para te provocar, para você falar. Mas assim, esses caras que entendem Paulo monoliticamente, eles são fruto
do iluminismo do século XIX, que é o mesmo pai do fundamentalismo conservador, né? Que impõe ao texto determinadas exigências que o texto não necessariamente atende, entendeu? Então... E que lê o texto como se fosse um mandamento. O fundamentalista conservador vai fazer isso, e o liberal, que é fruto desse pensamento iluminista, vai pensar de uma outra maneira, que é muito 8 ou 80. O filho do iluminismo, ele é incapaz de entender... O liberal, ele lê a Bíblia para desconstruir a Bíblia. Isso não é verdade. Isso é verdade em alguns casos. Sim. Isso é verdade em alguns casos. Isso é verdade em alguns casos, mas não dá para dizer isso de todos eles. Né? Olha eu atacando... Gente, gravem isso. Eu tô atacando os liberais e o Fontana tá defendendo. O meu problema com o liberalismo, e esse é um ponto importante, o meu problema com o liberalismo no que diz respeito à teologia paulina é o mesmo problema que eu tenho com parte do fundamentalismo. É isso que eu tô tentando dizer. Meu problema com o liberalismo, quando se trata de teologia paulina, não é o fato deles negarem a autoria de Paulo de um ou de outro escrito. Não é o fato deles quererem destruir a Bíblia. Isso é um exercício intelectual que eles estão fazendo lá, e eu defendo o livre pensamento. Eles têm o direito de pensar livremente e pensar essas coisas. Que, aliás, é uma das maiores defesas da Bíblia. O tanto que a gente permitiu o livre exame, a livre destruição, entre aspas, e ela continua aí, poderosa, com a mensagem forte. Exato. Agora, o meu problema com eles é outro. O meu problema com eles é a corrupção da mensagem de Paulo, que eles de fato corromperam. Isso para mim é muito mais grave. Mas então, o problema do fundamentalista e do liberal, eles não são fiel ao sentido original do texto e ao sentido original de Paulo ou do primeiro público. E isso é o que a gente está aqui, não só aqui, é o que a gente tem lutado, você com as suas ferramentas, eu com o curso, com vários vídeos, que a gente tem falado da importância de ter princípios de interpretação corretos para você não cair nem num lado nem no outro, porque no final das contas os dois não estão sendo honestos com a palavra. Isso não significa que eles não tenham feito a tentativa de ser honestos, né? Isso é uma coisa importante quando a gente faz essas críticas a esses movimentos, seja um movimento fundamentalista ou um movimento liberal. Isso não significa que aqueles pensadores, aqueles exegetas, eles não tenham tentado fazer um exercício honesto. Mas nessa tentativa, a gente está reconhecendo ali o quê? Falhas. E na nossa tentativa haverá falhas também. Mas se a gente é capaz de identificar essas falhas, expô-las e chegar a uma interpretação mais precisa, a gente não tem por que abrir mão disso. No caso do liberalismo, é a tentativa de tentar enxergar no apóstolo Paulo uma espécie de antítese ao judaísmo, porque eles entendem que história só se dá, e esse talvez seja o maior erro, eles entendem que desenvolvimento histórico só se dá por meio do desenvolvimento hegeliano historiográfico. É um anacronismo de pensamento, de botar tese, antítese e síntese, né? Exato. Então, e eles fazem isso com o pensamento paulino. O tempo todo. Então, eles fazem isso com Pedro e Paulo. Você sabe quem é um cara que, do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento, em historiografia do pensamento, o cara que é muito mais sofisticado do que esses filhos do iluminismo, é o próprio Karl Marx. Marx, pelo menos, embora eu discorde dele veementemente no materialismo histórico que ele propõe... Você não tá falando bem do Karl Marx aqui na minha live, não. Você quer ferrar minha vida, né? Não, eu critico o Marx pelo que ele deve ser criticado. Pelo que ele deve ser elogiado, eu não tenho problema em elogiá-lo. Eu tô brincando. Até porque a maioria nunca leu Karl Marx, que critica. E nem que elogia. Mas o Marx, em que pese as muitas deficiências do materialismo histórico que ele propõe, um conceito ele lega para as escolas subsequentes de historiografia, que é o conceito de sublação, que é muito mais sofisticado que a ideia de tese, antítese e síntese do Hegel, que é entender que a história do pensamento permite uma espécie de permeabilidade
do pensamento anterior no pensamento subsequente. Então, mesmo que eu esteja negando o fundamentalismo aqui, vai ter um pedaço do fundamentalismo que vai permear o meu próprio pensamento. E aí isso Karl Marx vai chamar de sublação. É o mesmo do liberalismo. Essa permeabilidade da história do pensamento, que não precisa ver todo o pensamento como pendular, um tá num diâmetro oposto do outro e tal, né? Eu sei que é polêmico, talvez você vai até... Mas você vê isso em Paulo, cara. Paulo, ali ainda não tá estruturado o gnosticismo, mas já tem ali Paulo pega termos e conceitos até um pouco assim do gnosticismo, ele usa o argumento dele, mas ele não tá abraçando o gnosticismo, aliás, muito pelo contrário. E aí, mas mesmo assim não quer dizer que ali não tem algum elemento disso. Perfeito. Então, é isso. Perfeito. Agora, a pergunta aqui existe alguma forma... Você falou que você divide as cartas por cronologia. Eu prefiro tratar... Alguns fazem cartas gerais, cartas da prisão e pastorais. Eu gosto de dividir, pelo menos me parece coerente, ainda que assim, você pega Gálatas e 1 Tessalonicenses, que são as duas primeiras, entre si, tematicamente elas são completamente díspares, hein? 1 Tessalonicenses e Gálatas, quando você pega e compara as duas, elas estão tratando de coisas totalmente diferentes por causa daquele primeiro elemento que a gente citou, que são as questões situacionais. Mas eu costumo dividir entre cartas primevas e cartas tardias. Ponto. Então você tem as cartas lá do final do ministério, Efésios e Colossenses, que são praticamente dependentes uma da outra. A gente não sabe muito bem qual veio primeiro, qual veio depois, qual tá usando o material da outra, ou se Paulo tinha, ou se Paulo era que nem pregador itinerante mequetrefe, que tem uma pregação só e prega a mesma pregação. Ô Botelho, conta aí como é que faz o pregador itinerante que tem 4, 5 pregações, mas é chamado para um monte de tema diferente nas igrejas. Conta aí. Que eu vou usar isso para falar de Colossenses e Efésios. Não, porque a gente usou... Eu viajei por 10 anos pregando nas igrejas. E as pessoas que convidam a gente para pregar, tá com o pastor lá pregando, expondo a Bíblia toda. Então ela quer uma pregação... Meu pai que me ensinou isso, cara. Meu pai tem 40 anos, tinha, né, naquela época, agora tem muito mais até, de itinerante. Ele falava, as pessoas estão esperando uma pregação muito impactante. Ele usava a pregação show, é que eu nem tinha isso na época. E hoje tem tanto pregação show que ele não usaria essa palavra. E aí a gente tem as mensagens, eu tinha uma que os meninos que viajavam comigo sabiam de cor. E tanto que às vezes eu não ia, eles pregavam. E aí eles dão tema, e o pessoal de acampamento e congresso adora dar tema. Então a gente gasta os 5 primeiros minutos fazendo uma manobra no tema até chegar na mensagem que a gente já tem igualzinha. Ou seja, o cara vai lá te dar o tema. O Alberto não tá nem aí com o tema que deram, ele sobe e prega e pronto. Ou seja, o cara te dá o tema, você fala 5 minutos do tema do cara e depois você prega aquilo que você pregou em todas as outras igrejas, porque você já tá craque. E não é isso que Paulo faz em algumas cartas? Faz uma introduçãozinha. Colossenses e Efésios passa essa impressão. Porque, assim, tem um debate enorme na academia se Efésios está pegando material emprestado de Colossenses ou o contrário. Pode ser um ou outro, mas também pode ser algo que Paulo está tão habituado a ensinar por aí que ele já tem uma espécie de material base e que ele usou esse mesmo material base para compor Efésios e para compor Colossenses. Eu sempre falo disso aqui, eu tenho esse material base pronto. A aula... Eu faço isso também. Pô, me chamam para dar aula da mesma coisa em um monte de lugar. Você acha que eu vou fazer slide diferente todas as vezes? Não, eu vou pegar o slide que eu já tenho, que eu já fiz, é o meu material aqui e tal. Há algo em comum em todas as cartas de Paulo? Sim, destinatário. Os destinatários são diferentes, mas sempre tem algum. Paulo, diferente de Tiago, de Pedro... Uma vez eu li assim do pessoal falando que carta tem destinatário, epístola... É uma coisa geral para as nações. Não procede. Carta e epístola... aquele negócio, a gente lê tanto a Bíblia é tanto que quer puxar gêneros diferentes para a Bíblia, né, velho? É aquela discussão que a gente teve na live passada. As pessoas estão inventando gêneros na Bíblia, mas... Beleza. O que a gente tem... Se fosse assim, as cartas de Paulo seriam cartas e nós só chamaríamos de epístola... Tiago, Pedro, Judas. Hebreus. Não,
Hebreus. Não, nem Hebreus. Hebreus é os hebreus, tem destinatário. Ah, mas aí eu acho que seria assim, eu acho, tá? Que é um destinatário específico. Então, mas aí é que tá. Romanos tem destinatário específico. Só você olhar o capítulo 16. Ó, é fulano, ciclano, beltrano, etc. Tem destino específico, entendeu? Só o destinatário? Então, o que acontece? O Paulo sempre se apresenta, certo? Mas aí é que tá. Ele sempre se apresenta e ele sempre tem uma saudação. Nessa saudação em Gálatas muda. Não tem saudação em Gálatas. Ele era muito novo, era a primeira. Então, assim, Ou ele era muito novo e era a primeira, é uma boa hipótese. Era muito novo, é a primeira. Outra hipótese. O cara tá aprendendo, mano, calma. Ele nem tá ninguém pra se apresentar. Ele tá, não, deixa eu, não importa, eu vou. Aí quando ele plantou, que ele se apresenta. Eu sou o plantador. Respeito o bigode. Respeito o tamanho da barba. Outra hipótese é que ele tava doido da vida com os caras. E tava. Como que pode vocês terem esquecido do evangelho tão rápido? Você pregaria isso no teu púlpito? Você começaria uma pregação assim? Do meu que me sustenta não, mas de outros... Então, é isso aí, cara. É complicado. Paulo tava doido com os caras. Vocês estão de sacanagem que vocês esqueceram do evangelho rápido desse jeito. Podcast.